E se Deus estivesse falando com você, mas você simplesmente não estivesse ouvindo? Na Bíblia, um homem ouviu a voz de Jesus claramente, enquanto outros, ao lado dele, não entenderam nada. A mesma luz, o mesmo momento, mas destinos completamente diferentes. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga a voz de Deus e talvez seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Um homem ouviu a voz de Jesus enquanto outros não ouviram nada. Eles estavam no mesmo lugar, no mesmo momento, debaixo da mesma luz, mas só um foi transformado. E a pergunta é, por que isso ainda acontece hoje? Imagine a cena. Um homem caminha decidido, com autoridade nas mãos, respirando ameaças, carregando cartas e cheio de ódio no coração. O nome dele era Saulo, um perseguidor, um homem convicto de que estava fazendo a vontade de Deus, mas completamente cego, não dos olhos, mas da alma. Ele estava a caminho de Damasco, mas naquele caminho tudo mudou. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Não era uma luz comum, era uma luz que expunha, que quebrava, que revelava. Saulo cai por terra, e então ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era um pensamento, não era imaginação, era a voz de Jesus. E aqui começa algo profundo, porque a Bíblia diz que os homens que estavam com ele também viram a luz, mas não entenderam a voz. Eles estavam ali, no mesmo caminho, no mesmo momento, na mesma experiência, mas não tiveram a mesma revelação. Preste atenção nisso. Nem todos que caminham com você vão ouvir o que Deus está falando com você. Há pessoas que estão perto, mas não estão sensíveis. Estão presentes, mas não estão conectadas. Estão vendo o movimento, mas não discernem a voz. Saulo, que pensava ver, agora está cego. E aqueles que enxergavam continuam sem entender. Porque no reino de Deus, ouvir não depende do ouvido, depende do coração. Saulo responde: Quem és, Senhor? E a resposta muda tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, o perseguidor encontra o Cristo, o violento encontra a graça. O cego começa a enxergar. Agora muda a cena. Deus fala com outro homem, um discípulo chamado Ananias. E Deus diz: Ananias. E ele responde: Eis-me aqui, Senhor. Percebe a diferença? Um ouve e pergunta: Quem és? Outro ouve e responde: Eis-me aqui. Mas Deus dá uma ordem difícil. Vai à rua chamada direita e procura um homem chamado Saulo. Ananias trava. Ele conhece a reputação de Saulo. Ele sabe o que esse homem fez. Ele sabe o perigo que isso representa. E então ele responde: Senhor, eu tenho ouvido de muitos quantos males esse homem tem feito. Em outras palavras, Deus tem certeza? E quantas vezes nós também questionamos a direção de Deus, quando Ele manda perdoar quem nos feriu, quando Ele manda ir até quem nos assustou, quando Ele manda confiar quando tudo parece incerto. Mas Deus responde a Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Preste atenção nisso. Deus vê propósito. Onde nós só vemos passado, Deus vê chamado. Onde nós vemos erro, Deus vê transformação. Onde nós vemos ameaça, Ananias decide obedecer, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Ele vai, e quando chega, ele não chama Saulo de inimigo, ele diz: Irmão Saulo. Isso é poderoso, porque antes mesmo de Saulo mudar por fora, Deus já havia mudado a forma como ele seria visto. Ananias impõe as mãos, e algo como escamas cai dos olhos de Saulo. Ele volta a ver, mas agora ele vê de verdade. Agora traga isso para hoje, porque essa história não ficou no passado. Hoje, Deus ainda fala, mas nem todos ouvem. Existem pessoas que estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma mensagem, vendo o mesmo mover, mas algumas saem transformadas e outras continuam iguais. Porque ouvir Deus não é sobre volume, é sobre sensibilidade. Deus fala através da palavra, Deus fala através de situações, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de profetas. Mas muitos estão como aqueles homens no caminho com Saulo, impresentes, mas indiferentes. E existem Ananias hoje, pessoas que ouvem a voz de Deus, mas hesitam, sentem medo, dúvida, insegurança. Mas a pergunta é: você vai obedecer, mesmo sem entender tudo? E existem Saulos hoje, pessoas que estão no caminho errado, mas prestes a ter um encontro real com Deus. Talvez Deus esteja tentando falar com você, mas você está ouvindo ou apenas escutando. Talvez você esteja como os homens ao redor, vendo tudo,
sem entender nada. Ou talvez você seja como Ananias, sabendo o que Deus quer, mas com medo de obedecer. Ou quem sabe, você é o próprio Saulo, no caminho até que uma luz vai interromper sua história. Porque quando Jesus fala, não é só para informar, é para transformar. Hoje, Deus continua chamando nomes, assim como chamou Saulo, Saulo. Ele ainda chama, ele ainda fala, ele ainda transforma. Mas a diferença sempre estará em quem decide ouvir. No fim dessa história, a voz que falou com Saulo ainda ecoa hoje. Deus não parou de falar, ele continua chamando, guiando e transformando vidas. A diferença nunca esteve na voz, mas na disposição de ouvir. Talvez você não entenda tudo agora, mas Deus entende cada detalhe do seu caminho. Mesmo quando há medo, dúvida ou incerteza, Ele ainda está no controle. Se Ele te chama, é porque existe um propósito maior do que o seu passado. Se Ele te escolhe, é porque a graça é maior do que os seus erros. Não endureça o coração. Abra espaço para a voz de Deus te direcionar, porque um encontro verdadeiro com Ele pode mudar completamente a sua história. E hoje pode ser o dia em que você decide ouvir e nunca mais ser o mesmo. E se essa mensagem falou com você, eu te convido com muito carinho a se inscrever no canal Narrativas Arquivos da Bíblia. Aqui, cada vídeo é feito com propósito, para te aproximar mais da palavra e da voz de Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe sua vida e continue falando ao seu coração.